Graça e paz, bom dia a você. Quando somos tocados por Deus em Cristo Jesus, nossa vida é transformada, temos um novo coração, somos novas criaturas. Ele transforma o nosso viver para a sua glória, para a sua honra, e somos separados, justificados, vasos escolhidos por Deus para testemunharmos a salvação, a redenção, toda a palavra de Deus é importante. E cada dia que lemos, aprendemos com o Espírito Santo do Senhor. Você já ofereceu um jantar para pessoas queridas em sua casa? Você já se esmerou em fazer a recepção com amor, dedicação? Isso é maravilhoso, não é mesmo? Como é bom servir. Mateus, Marcos registram um episódio que João também narra aqui no capítulo 12, quando Jesus é ungido em Betânia. Mateus e Marcos também relatam isso. O evangelista Lucas narra, no capítulo 7 de Lucas, um outro acontecimento, conforme os estudiosos, diferente destes de Marcos, de Mateus e de João. No capítulo 12, Mateus 26 e Marcos 14. Poucos dias faltavam para Jesus Cristo ser crucificado. Simão, que o povo conhecia como leproso, mas provavelmente ele já tinha sido curado da sua lepra, porque ele ofereceu um jantar, conforme nos informa Marcos, no capítulo 14. E esse Simão ofereceu um jantar a Jesus. E havia também os discípulos juntamente ali, e poderia ser um jantar comum, sem nenhuma outra coisa a não ser conversas sobre os acontecimentos, comentários sobre a comida ou sobre os ensinos do Mestre Jesus. Mas algo de especial aconteceu neste jantar. Antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. O que de tão especial aconteceu? Eu quero falar um pouco sobre um toque de proclamação. Jesus toca em nós, primeiramente. Jesus transforma a nossa vida com o seu toque de amor. E nós?
Jesus estava lá. E é interessante notarmos que, embora muitas pessoas estivessem presentes ali, nem todos perceberam a importância da atitude de uma mulher, Maria. Maria pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Maria, a irmã de Marta e Lázaro, todos estavam alegres ali naquele jantar, especialmente o dono da casa. Olha, estou dando ao mestre um jantar e aos seus discípulos. Marta estava servindo. Lázaro estava lá também, Lázaro, sentado à mesa. E Jesus o havia ressuscitado há pouco tempo. Que maravilha! Porém, uma mulher resolveu mudar o rumo daquele jantar. Chega de tanta prosa, chega de tanta conversa, todos estão felizes, saciados. E nós aprendemos aqui que mesmo muitas pessoas, muitos, estando ao redor de Jesus, oferecendo-lhe bens e outras coisas mais, mesmo estes não entraram na dimensão espiritual profunda do significado da presença de Jesus ali e da atitude de Maria. Esse toque que ela fez em Jesus. Primeiramente, nós vemos que tocar em Jesus é atingir o coração de Deus. Quantas vezes cultuamos a Deus? Quantas vezes oferecemos a Deus nossos talentos? Quantas vezes há ajuntamento do povo de Deus? Será realmente que tocamos Jesus com os nossos afazeres? Muitos se reúnem em nome de Deus, mas Jesus parece nem estar presente. Muitos se declaram em amor a Deus, mas frontalmente desobedecem à sua palavra. Muitos não atingem o coração de Deus porque não tocam em Jesus. Maria agiu de maneira especial, singular. Eu fico imaginando, pensando o que moveu Maria. O que fazer? Lá está Jesus. Eu já me assentei aos pés de Jesus e ouvi os seus ensinos. Ele trouxe o meu irmão de volta à vida. Após 4 dias que estava morto, aquele foi um dia inesquecível. E ele sempre está aqui conosco, em nossa aldeia, em nossa casa. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Eu vou prestar-lhe honras. Ela, segurando um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo,
de nardo puro vem chegando perto. Imagina a cena. Ela vem chegando perto, vem pertinho de Jesus. Imaginamos que ela chegou a tocar em sua cabeça, tão perto ela estava. E derrama todo o conteúdo do vaso. Ela quebrou o vaso e derramou todo o conteúdo do vaso sobre a cabeça de Jesus. E o bálsamo escorre pelo rosto de Cristo, depois por todo o corpo, cai aos seus pés. Assim, ela, com esta atitude, demonstra que Jesus era o mais importante ali. Jesus não era simplesmente mais um convidado. Jesus fazia a diferença em sua vida. Jesus deveria ser honrado, exaltado, envolvido com aquele precioso perfume que era aquilo que ela tinha de maior valor. E tocar em Jesus é atingir o coração de Deus de tal forma que nossa atitude revelará não apenas o amor que nós lhe dedicamos, como também nossa vida nunca mais será a mesma após este toque. E foi um perfume maravilhoso, delicioso, que cheiro, a fragrância se espalhou por todo o ambiente. A diferença está aí. Todos ali na casa, naquele momento, sentiu. Não adianta apenas nós falarmos, temos que realmente praticar, tocar em Jesus, porque só assim um bom perfume irá se espalhar. Tocar em Jesus, a segunda coisa que eu posso ver aqui é fazê-lo conhecido. Ela não satisfeita com derramar do perfume, ela, Maria, quer render-lhe mais homenagens e começa a enxugar-lhe os pés com seus cabelos. E lendo os evangelhos, nós vemos ela enxugando os pés de Jesus. Maria, ela não se importou com os comentários, com as pessoas presentes, ela adorou o Senhor. Ela não se importou com aquilo que iriam pensar dela. Apesar dos comentários dos discípulos que disseram ser um desperdício, sim, pois na avaliação, cálculos de Judas Iscariotes, que era o tesoureiro, o perfume valia 300 denários. Era muito dinheiro na época. Ou seja, um denário era o salário de um dia de trabalho. Então, era preciso trabalhar um ano para se conseguir juntar 300 denários. Mais ou menos era isso que custava o perfume, um ano de trabalho. E Judas disse que seria melhor tê-lo vendido e dado aos pobres o valor. Mas veja bem, Jesus, ele foi traído por Judas por 30 moedas de prata.
E isso mostra um ano de trabalho era quase 3 vezes mais do quanto Judas aceitou para trair Jesus. Os pobres eram apenas uma desculpa para não honrarem a Jesus. E com esta atitude eles demonstraram que eles não tinham nenhuma consideração por Jesus, simplesmente fazer boa ação na carne ou fazer boa ação por fazer não traz o reconhecimento de Deus. Maria não se importava com o valor do perfume. Charles Erdman, ele diz em seu livro O Evangelho de João o seguinte, abram aspas, gratidão e amor arrebatado faz a pessoa esquecer-se de si. Assim foi com Maria, e isto é um contraste com a atitude de Judas Iscariotes. Seus motivos eram gananciosos e fingidos. Fecha aspas. Não foi desperdício, como eles afirmavam. Jesus é o Rei, o Senhor, o Messias. Maria o estava ungindo como soberano majestoso em sua vida. Maria tocou em Jesus e a sua boa ação, como Jesus mesmo disse, Jesus ele vai falar que os discípulos deveriam deixá-la, não importuná-la, que ela guardasse isto para o dia do seu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. E como nos diz os evangelhos de Mateus, Marcos, isso que ela fez seria proclamado, ficaria registrado para testemunho. E assim, essa proclamação da morte de Cristo Jesus que viria para redimir o cativo pecador, redimir a você, redimir a mim. A ação de Maria proclamava que Jesus derramaria todo o seu sangue como bálsamo que ela derramara, como aquele perfume foi derramado. O que nós aprendemos nesse episódio, nesse toque de proclamação, é que todas as coisas são de menor valor diante do toque especial de Jesus em nós e de nós em Jesus, quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Porque ao invés de nós sermos juízes, nós seremos irmãos. Ao invés de nós sermos carrascos, seremos a mão que vai ajudar a levantar. E ao invés de sermos altercadores, seremos reconciliadores. Ao invés de sermos egoístas, seremos altruístas. Ao invés de sermos intolerantes, seremos longânimos. Ao invés de provocarmos divisões, promoveremos a união. No lugar de sermos instrumentos de mágoas, nós seremos instrumentos
de perdão, misericórdia. Ao invés de sermos difamadores, seremos intercessores. Ao invés de sermos tropeços, seremos aquele que limpa o caminho. Ao invés de sermos implacáveis, seremos mansos e humildes. Ao invés de buscarmos nossos interesses, nos alegraremos com o crescimento do próximo. E ao invés de vivermos para a nossa própria glória, viveremos para a glória de Deus. Este é o precioso perfume. Nossa vida totalmente transformada pelo toque especial. E será um toque de proclamação, sim, porque em Jesus, somente em Jesus, atingimos o coração de Deus. E assim o faremos conhecido. O toque, esse derramar deste precioso perfume, proclama até hoje. Este é o toque que mostra que o bálsamo vermelho do sangue de Jesus foi aspirado por Deus como precioso perfume, favorecendo o pecador. Jesus, Maria estava anunciando, proclamando que Jesus seria quebrado, moído, e seu precioso sangue seria vertido na cruz, purificando a nós, pecadores, de todo mal, de todo pecado. O cheiro ruim some para dar lugar, para manifestar o bom perfume de Cristo em nosso viver. E por meio desta atitude, Maria proclama que Jesus é o Rei eterno, o Rei que seria morto em nosso lugar. Jesus disse em Mateus 26:13, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez. E é isso que estamos fazendo. Será contado o que ela fez para a memória sua. O Espírito Santo deixou registrado aqui. Este é o toque de proclamação das boas novas. Testemunho de Jesus, que merece louvor, honra e culto. É Ele, é Jesus. Nós praticamos boas ações, não somente em ajudar o necessitado, com palavras, com bens, com alimento, com roupas, calçados, mas praticamos boas ações proclamando aos outros o que Jesus fez. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a salvação e perdão de pecado. O preço do perfume era alto, sim. Será que nós ficaremos ou ficamos preocupados com o preço a pagar? Maria sofreu os comentários, os julgamentos ali. Mas Jesus Cristo aceitou a sua oferta, aceitou aquela unção, aceitou
aquela vida. Um dia Jesus voltará e aguardamos a sua volta, então o veremos como ele é. Toque em Jesus hoje, entregue sua vida a Ele. Jesus Cristo, Ele está chamando. Ele tocou na vida de Lázaro, na vida de Maria, na vida de Marta, na vida dos seus discípulos. E os chamou para si. Ele ocupou um lugar, o nosso lugar, no Calvário, naquela cruz, para que hoje você e eu pudéssemos gozar e tocá-lo de uma maneira profunda e maravilhosa por meio da fé. Muitas pessoas falam de Jesus, mas não o tocam, não o conhecem, não o honram, não dedicam suas vidas a Ele. Quando realmente tocamos com fé e amor, a nossa oração será diferente. A palavra de Deus se tornará viva, eficaz. Praticaremos as boas ações para a glória de Deus. Nós o reconheceremos, seremos restaurados, curados, teremos paz e seremos transformados. Não ficaremos em silêncio, proclamaremos quem é Jesus. Maria fez um toque de proclamação de quem era Jesus. E hoje, você e eu podemos também proclamar Jesus Cristo, porque assim como Maria, nós já fomos tocados por Jesus. E tocar Jesus toca o coração de Deus. E tocar Jesus é fazê-lo conhecido.